Olá, hoje eu quero falar sobre a história do protecionismo americano. Um pouco na linha do que eu tenho falado também do protecionismo da Inglaterra, né? As pessoas têm uma ideia meio equivocada de que os países hoje ricos sempre foram liberais, né? E conseguiram atingir a riqueza a partir do liberalismo, né? Isso não é verdade. O que eles conseguiram fazer foi articular o Estado e o mercado, né? Ou seja, usar a iniciativa privada de maneira inteligente, com a ajuda do Estado, para aí sim se tornarem ricos, né? Então, é o que eu sempre digo. O segredo do sucesso é Estado mais mercado, não é ou Estado ou mercado. Né? Então, todos esses países que hoje são potência, eu já vou falar um pouco dos Estados Unidos, né? Mas eles souberam muito bem desenhar um esquema em que o Estado ajudava o mercado, né? O Estado ajudava as empresas e as empresas se tornaram muito eficientes. Né? Então, toda a história da riqueza das nações é uma história de sucesso de Estado e mercado. Isso vale para Japão, isso vale para a Alemanha, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para a Inglaterra. Hoje eu quero falar um pouco dos Estados Unidos, que é um caso incrível, né? E eu adoro história americana. Aliás, tem umas coisas esquisitas, né? Por acaso, eu gosto de estudar dois períodos da história mundial, né? Não da brasileira, eu gosto toda, né? Mas tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Uma é a história americana na virada dos 1700 para os 1800, né? E o próprio século XIX, que eu gosto muito. E no Brasil, desculpa, na Itália do Renascimento também. Esse é um período que eu acho fantástico, né? Eu quase fui historiador, né? Na verdade, eu adoro história, né? Adoro história desde sempre, né? Fiquei muito na dúvida entre quando eu fiz o vestibular se eu fazia economia ou se eu fazia história, né? Bom, então eu queria falar dos Estados Unidos. Para falar dos Estados Unidos, eu vou usar três referências, três livros, né? Que eu li e adorei. O problema é que tem dois que eu não consigo achar aqui na biblioteca. Eu achei um só, que é esse daqui, ó. Esse daqui é o I, Eliza ou Elisa Hamilton. Esse daqui é a biografia da mulher do Alexander Hamilton, né? E os outros dois livros que estão aqui com certeza, mas eu não consigo achar, e depois eu vou deixar a referência aqui no vídeo, são o Concrete Economics, que é um livro do Brad DeLong, que é um livro fantástico, né? Que foi escrito há uns 5, 10 anos atrás sobre essa história do protecionismo americano, do que ele chama da tradição hamiltoniana, do Alexander Hamilton, né? Não dá para entender o sucesso americano na virada do 1900, do 1700 para 1800, né? E depois o que vem na sequência, sem entender o que foi o Hamilton e o que o Brad DeLong chama de tradição hamiltoniana. Aliás, eu me lembrei que eu tenho ali a biografia do Hamilton também, que é a mais famosa de todas, do Chernow. Chernow, depois eu vou deixar a referência. E o outro livro que eu queria achar, que é o Founding Brothers, né? Founding Brothers, que conta a história dos Founding Fathers, né? E esse período da história americana. E para entender esse protecionismo é muito importante entender a cabeça dos Founding Fathers, né? Para quem nunca estudou história americana, os Founding Fathers são aqueles caras que construíram os Estados Unidos na época da independência, principalmente. O mais famoso deles é o George Washington, né? George Washington era o líder, o general das tropas americanas na luta contra o exército inglês no movimento da independência, né? E é incrível, porque esses caras eles tinham um senso de nacionalismo enorme, porque eles eram, obviamente, combatentes, né? O George Washington, que virou o primeiro presidente americano, era um general, né? E o Hamilton era o braço direito dele, depois virou o ministro da Economia, né? Então imagina, não precisa nem falar o quão, vamos dizer assim, nacionalistas esses caras, eles estavam construindo uma nação, né? Claro que havia uma discussão sobre em que medida usar mais o mercado ou menos o mercado, né? Havia uma tensão ali entre os founding fathers sobre o quão liberal eles deveriam ser ou quão mais ou menos liberais eles deveriam ser, né? E esse livro que eu comentei que é o Founding Brothers, ele conta a cozinha dos caras, né? Como é que era a briga, como é que eles se entendiam, como é que vários jantares, né? Porque o legal dessa época é que tem todas as cartas que registram isso, né? Então ela narra vários jantares entre o Madison, que é um outro cara também, um founding father, o George Washington, o Hamilton, né? Tem uma parte ali muito curiosa que eles estão negociando a localização da capital americana, onde ia ficar Washington. Olha que interessante. Porque se você pensar bem, o que era os Estados Unidos da época, que era a Nova Inglaterra, as 12 colônias, era muito mais para o norte, né? A riqueza do país nascente ali, é, que tinha um pouco mais essa cabeça já de indústria, de produção, né? E menos a coisa do algodão e o algodão escravocrata do sul, estava mais para o Nordeste, né?
Então, obviamente que os representantes da região de Boston, de Nova York e Filadélfia, né, se você quiserem, Filadélfia é o berço dos Estados Unidos, né, o berço da nova nação, né, para quem nunca foi, recomendo, é bem legal. E lá tem o sino, o primeiro congresso, né, e tal. Bom, então havia essa discussão da localização de Washington, né, esse livro é muito legal, o Founding Brothers, porque ele mostra os jantares que o Hamilton tinha com os representantes do sul, do norte, e aquilo era um abacaxi desgraçado, porque os do norte queriam puxar mais para o norte, os do sul queriam puxar mais para o sul, e eles ficaram naquela briga de onde deveria ficar a capital dos Estados Unidos, a nova nação, né? E aí, no final do dia, o Hamilton, que foi talvez um dos americanos mais brilhantes daquela época, ele conseguiu negociar Washington, onde é Washington hoje. Os estados do sul tinham muita força naquela época. E ele conseguiu puxar um pouco mais para o norte, né? E ele fez isso numa negociação sobre dívida pública, porque ele conseguiu integrar, que isso foi uma grande sacada também do Hamilton, ele conseguiu integrar as dívidas dos diversos estados na dívida pública da União, né? Ele absorveu toda a dívida dos estados e criou a dívida da União, da Federação Americana, portanto ele criou o mercado de títulos públicos, né? Que passou a receber as poupanças, né, dos americanos, e integrou o mercado de títulos, que foi um passo fundamental do ponto de vista da institucionalidade do capitalismo americano, né? Então, só que os estados do Sul, apesar de ter muita força econômica, eles estavam mais quebradões e tal, e estavam devendo, tinham dívidas altas, né? Então, o Hamilton meio que fez uma tacada de mestre. Ele falou: não, tudo bem, a gente integra a dívida, a gente ajuda vocês, a gente faz uma unificação geral do mercado de dívidas, cria a dívida da União, né, que seremos todos nós, mas vocês vão ter que me dar a concessão de botar Washington onde eu quero colocar, né? Então a localização de Washington vem de uma barganha do Hamilton e da turma mais do norte, nordeste, né? Com os estados do sul, né? Isso tudo a gente encontra é, principalmente no Founding Brothers, né? Esse livro aqui, que é a biografia da mulher do Hamilton, é incrível, incrível. Porque ela narra a história dele ainda antes dele virar secretário do Tesouro, né, que seria o nosso equivalente do ministro da Economia, e ela vai narrando os passos na guerra, né, na guerra contra os ingleses. Então, o Hamilton ele pegava o cavalo, ia de Nova York até Boston, dormia lá, depois ele ia para a guerra, liderava as tropas, depois ele voltava. O cara era um gigante, assim, um gigante como também, ele não era o general principal, mas ele era um líder muito relevante do exército americano, né, o Alexander Hamilton. Bom, e aí, quando eles ganharam, né, essa luta contra os ingleses, né, que até acho que é no Patriot, que tem aquele filme do Mel Gibson, né, eles contam um pouco essa história. Bom, aí eles tiveram que construir os Estados Unidos, né, eles se depararam com essa questão de 1776 de construir a nação americana, né. E eles tinham que fazer o desenho da estrutura econômica e da política econômica. E o Hamilton, aliás, o Hamilton nasceu no Caribe, ele nem nasceu nos Estados Unidos, ele nem é americano de nascimento, né. Ele nasceu em uma daquelas ilhas lá, Sanqui, sei lá, aquelas ilhas do Caribe lá, não me lembro. O pai dele era comerciante e tal, e ele foi cedo para os Estados Unidos. Inclusive ele ficou órfão muito cedo, né? Teve que se virar sozinho. E isso me faz lembrar de um outro livro que também é parte dessa história, que é o The Duel, o duelo, porque no final das contas o Hamilton morreu de uma maneira assim trágica, né? E hilária até, né? Porque ele morreu num duelo com o Aaron Burns, que também foi presidente dos Estados Unidos, né? Mas houve uma traição da mulher do Aaron Burns. O Hamilton teria saído com a mulher do Aaron Burns, uma traição, e aí o Aaron Burns desafiou ele para um duelo. E nesse duelo, em Nova York não podia se fazer duelo, então eles foram fazer em New Jersey, né? Eles pegaram um barquinho e foram naqueles planos ali de New Jersey, né? Para quem já foi em Nova York, quando você olha Manhattan, New Jersey fica do lado esquerdo, né? E lá podia duelar. Então eles foram lá duelar às 7 da manhã, aquela coisa que cada um dá 10 passos para um lado, e aí o Burns matou o Hamilton num duelo. E depois se arrependeu, inclusive, porque ele falou: puta, eu matei um gigante americano, né? Então foi uma história doida. E no The Duel, que é esse livrinho bem fininho, também vou deixar referência, eles contam a história desse duelo e da vida dos dois, que é uma vida muito curiosa, porque tem muitas semelhanças. Ficaram órfãos muito, muito cedo, tanto o Hamilton quanto o Aaron Burns. Eram brilhantes, estudaram por conta própria, autodidatas, conseguiram entender o mundo, entender a economia, né?
e foram figuras importantíssimas da história americana, né? Então esse outro livro é muito legal. Então é o Concrete Economics do Brad DeLong, The Duel, que eu não me lembro o autor, que esse duelo, entre aspas, o duelo da vida dos dois, né? Que depois vai culminar nesse duelo em que um mata o outro. Então esse outro aqui, que é o único que eu achei, que é o I, Eliza Hamilton, que é a biografia da mulher do Hamilton, e o Founding Brothers, né? Que mostra as tretas, por assim dizer, dos Founding Fathers ali nos bastidores. Bom, voltando no protecionismo americano. Então, quando o Hamilton começou a pensar na política econômica para os Estados Unidos, ficou muito claro para ele que ele precisava proteger a Nova Inglaterra dos produtos ingleses, né? Ele precisava fomentar a indústria da Nova Inglaterra, porque ele era um cara pragmático do business mesmo, né? Ele estava vendo ali que tinha uma potência produtiva muito grande na Inglaterra, né? Então ele queria... ele fez um monte de tarifas, né? O desenho da política econômica do Hamilton, apoiado pelo George Washington, foi um desenho bastante protecionista, né? Especialmente contra os produtos ingleses. Então eles queriam estimular as manufaturas do Nordeste da Inglaterra, que depois viriam a ser o coração americano, né? Assim como São Paulo virou o coração produtivo brasileiro por conta do café que foi estimulando aqui a criação da indústria, né? A Revolução Industrial Brasileira se deu em São Paulo, né? Na cidade e no estado, né? Tem toda a coisa da articulação, que a cidade de São Paulo era o entroncamento de todos os caminhos do Brasil, né? E obviamente que o café plantado aqui se deu muito bem, foi plantado num ambiente já assalariado, de imigração e não escravista como o do Vale do Paraíba, mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Então lá na Inglaterra, o coração do capitalismo americano foi a Nova Inglaterra, e depois, inclusive, Wall Street é filha disso, né? Porque a Nova Inglaterra foi turbinando. Se você olhar hoje, acho que a Nova Inglaterra deve ter 15% do PIB americano, 20% do PIB americano, né? Basta você ver a série Billions, né, que descreve o que é Nova York e o que é Wall Street no coração do capitalismo. Então, lá na origem estava o Hamilton fazendo essas políticas altamente protecionistas, né, deixando os produtos mais caros, né, importados da Inglaterra, e turbinando a indústria nascente. A Revolução Industrial Americana se deu na Nova Inglaterra, né, então ele estava turbinando a indústria nascente da Inglaterra, inclusive a indústria naval, né, que foi uma coisa muito importante no bloqueio continental, na época das guerras napoleônicas. Surgiu uma indústria que meio que natural ali, porque são todas cidades portuárias com aqueles na foz de grandes rios, né? Então se você pegar, por exemplo, Nova York, até brinco que o azar de São Paulo e do Brasil é que São Paulo está em cima da Serra do Mar, e para você chegar no mar é um sacrifício desgraçado, né? Lá não, lá você tem aquele rio Hudson, que é uma avenida plana, assim, e aí você tem a ilha de Manhattan, que também é um platô com rochas super duras, que você pode fazer prédios altíssimos, né? Tudo desembocando no mar, que é uma baía protegida, que depois conecta no Atlântico e conecta na Europa, né? No mercado mundial relevante da época. Então é uma geografia e uma logística fantástica, né? Isso vale para Pensilvânia, Filadélfia toda, vale para você pegar, por exemplo, Baltimore, Boston, não precisa nem falar, né? O famoso Cape Cod, né? E por aí vai. Então, toda essa configuração do Nordeste dos Estados Unidos privilegiou a indústria naval, né? Surgiu uma indústria naval ali e fazia comércio entre o Caribe, né? Ainda muito ligado àquele comércio colonial, de fazer a triangulação dos produtos da Europa com o Caribe, com alguns produtos americanos, mas eles começaram a construir navios, inclusive prestar serviço para os que plantavam algodão no sul dos Estados Unidos e abastecer a Europa com navios da Nova Inglaterra, e o bloqueio continental turbinou essa indústria, né? Tem um outro livro que eu gosto desse período, que é o Douglas North, que é o Economic Growth of the United States, que ele analisa o período que vai de 1780 até 1850, até a Guerra Civil. Então, essas políticas do Hamilton, né, estimularam, fomentaram a indústria da Nova Inglaterra e protegeram vamos dizer assim, as manufaturas americanas naquela fase de fomento e de criação dos produtos ingleses, que obviamente eram mais eficientes e mais baratos. Na mesma discussão que a gente tem hoje. Era muito mais barato para um cara nos Estados Unidos, nem existia ainda, né, mas naquelas 12 colônias, era muito mais barato para eles importarem da Inglaterra, mesmo naquela época, porque a eficiência da indústria inglesa e a escala era muito maior, né? Então, da ótica do custo-benefício do consumidor, que é a discussão que se faz hoje no Brasil, evidente que era mais barato importar da Inglaterra, né? E você vê que o Hamilton, aliás, eu nem falei, a obra mais importante do Hamilton é o Report on the Manufacturers, on the State of the Manufacturers, que na verdade é um relatório que ele apresenta para o Senado, para o Congresso americano, para justificar as políticas para defender
as manufaturas inglesas. Então Hamilton é realmente é muito importante para entender os Estados Unidos. Em relação a esse debate, né, das ideias do Sul e do Norte, que foi colocado lá nos Estados Unidos da época, o Sul era liberal. Né? Por que o Sul era liberal? Porque o Sul queria exportar algodão, que eles eram super eficientes. Né? Aliás, a indústria algodoeira era mais forte do que a produção algodoeira. A economia do algodão no Sul, no começo, ela era mais forte do que no Nordeste, né? Do que a indústria, do que a pequena manufatura nascente do Nordeste. Né? Então o Sul queria liberalismo para importar os produtos ingleses baratos, né? Tipo o Brasil tipo o latifúndio brasileiro, né? O típico latifúndio escravocrata do açúcar e do escravo, né? No Brasil, lá no sul americano era o latifúndio do algodão e do escravo. Tem vários filmes legais que contam um pouco essa história do sul escravocrata, né? Americano, que são filmes dramáticos, né? Eu vi Birth of a Nation, por exemplo. Assistam Birth of a Nation, né? Que é um filme incrível que mostra a história do escravo que se revoltou e matou todo mundo. É um filme, assim, pesado até, né? Foi um baita sucesso lá, Birth of a Nation. Tem até, por exemplo, se você quiser aquele do Tarantino, né? Django Livre, né? Acho que é Django Livre, né? É, enfim, não me lembro exatamente, é Django, que é o nome do escravo lá, né? É, enfim, então tem vários filmes que contam essa história do sul, né, dos Estados Unidos, desse sul agrário e escravocrata, e eles que se contrapunham ao norte, que era o norte manufatureiro, né, principalmente dessas indústrias da Nova Inglaterra. Bom, inclusive esse desenho que o Hamilton pensava muito nisso, né, e está claro no outro livro que eu me lembrei, pra vocês verem que obviamente eu gosto desse tema, que esse aqui, Cartas, esse aqui é mais, esse aqui tá aqui, ó. Esse aqui é o Cartas da Economia Nacional contra o Livre Comércio. Ó. Esse é um livrinho bem legal, que ele resume as ideias do Hamilton e do List. Cartas da Economia Nacional contra o Livre Comércio. É evidente que depois o List, né, o Friedrich List, que foi o grande economista alemão, ele pegou as ideias do Hamilton, porque ele teve nos Estados Unidos e observou o que estava sendo feito, ele teorizou em cima das ideias do Hamilton. Apesar que quando você vê o pensamento do Hamilton, já está bem claro lá a teoria econômica que tem ali. E a ideia é muito simples, né? Você precisa proteger para as indústrias florescerem, aprenderem a produzir, é uma questão de aprendizado, e depois abastecerem o mercado e começarem a ficar eficientes e exportarem para o resto do mundo. Claro que você tem um risco aí, e obviamente que a proteção não garante isso, né? Você pode proteger e fazer como aqui no Brasil aconteceu, que a gente protegeu, ficou todo mundo meio mamando ali nas tetas da proteção, não virou eficiente, e depois quando você abriu, muitas dessas empresas quebraram. Né? Então esse drama já estava na cabeça do Hamilton e do List de qual é o nível ótimo de tarifa. Né? Daí que vem a ideia da indústria infante, que você protege um pouco, durante um período, com prazo, né? E depois você tira a tarifa, porque a indústria tem que ganhar força e conseguir seguir com as próprias pernas. Né? Então, quando a gente olha a obra do List, né, que é o que cunhou a famosa expressão chutando a escada, na verdade ele estava estudando e teorizando e formalizando o que ele tinha visto do Hamilton, que o Alexander Hamilton fez na Nova Inglaterra. Aliás, o Hamilton voltou a ficar famoso nos Estados Unidos recentemente, teve uma peça de teatro, foi um baita sucesso na Broadway do Alexander Hamilton, né? Bom, essa tensão se arrastou inclusive, vejam como é interessante a história americana, inclusive até a Guerra de Secessão, né? O conflito fundamental da Guerra de Secessão em 1860 era a coisa da escravidão, porque, de novo, os escravocratas do Sul queriam o fim da escravidão e o Nordeste queria... Desculpa, os do Sul queriam a manutenção da escravidão e o Nordeste, que eram os abolicionistas, né, eles queriam o final da escravidão. Mas não só essa briga existia, e essa briga tem tudo a ver com os dois sistemas produtivos, né, porque o sistema produtivo do Sul estava ancorado na escravidão e no algodão, enquanto que o sistema produtivo do Norte já era um sistema produtivo manufatureiro e baseado em trabalho assalariado, né, e de muita imigração, né? De novo, um pouco parecido com o Brasil do São Paulo, né? Ou São Paulo, né, do Brasil. E o segundo conflito ali na Guerra de Secessão era a questão tarifária. Era a questão tarifária. Isso se arrastou com muita força, né? O próprio Lincoln é um cara que manejou bem isso e tal, mas ele acabou privilegiando mais os industrialistas do Norte, por assim dizer. E o conflito era tão violento entre os liberais e os protecionistas americanos do Nordeste,
contra os sulistas escravistas, que isso aí ajudou a culminar com a Guerra de Secessão, que foi a guerra mais sangrenta dos Estados Unidos, que matou acho que mais de, sei lá, 2, 3 milhões de americanos para a época. Foi um negócio violentíssimo. Outro filme que eu recomendo muito, assisti muito, o Abraham Lincoln, acho que é o Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones? Enfim, é um filme do Lincoln recente, que eu vou deixar aqui a referência, né? E aí na Guerra de Secessão o Norte ganhou, o Nordeste ganhou, principalmente, ao meu ver, por conta da potência manufatureira, porque eles conseguiram sustentar a guerra há mais tempo e fizeram mais maquinaria, armamentos, e aí você pega aquele Ironclad, né, que eram os navios da Nova Inglaterra atacando ali Richmond, né, que era o porto-chave, né, a base o pilar da resistência, né, o coração bélico dos estados sulistas, né, ou da Confederação, né. Então a potência bélica do Nordeste tem tudo a ver com isso. Enfim, falei demais, já há 20 minutos. Eu queria recomendar um livro, acabei recomendando uns 5, mas registrem essa fase da história americana, estudem essa fase da história americana, que é muito, muito legal. Ela é muito rica para a gente entender, inclusive, o que está acontecendo hoje no Brasil, dos conflitos que a gente tem de classes, de liberais, não liberais, de protecionistas, de estímulo à indústria, à manufatura. Na verdade, os temas se repetem, né? Mas um pouco do drama que a gente tem hoje no Brasil era o drama americano dos 1800. Obrigado.